Doutor, a questão da Zambelli, ela tem alguma implicação ou pode ter alguma implicação direta ao Bolsonaro? Porque ele meio que surtou quando perguntaram para ele sobre a Zambelli, ele deu uma entrevista para a imprensa e disse: eu não tenho nada a ver com essa mulher, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com nada disso. Por outro lado, as discussões elas surgem porque o Bolsonaro tinha dito numa outra entrevista que ele perdeu a eleição por causa dela, por ela ter conduzido a arma nos jardins na véspera da eleição. E agora a questão da fuga dela, que estaria influenciando diretamente, segundo os bolsonaristas, em alguma decisão de pedido de liberdade, como, por exemplo, foi negado ao Braga Neto e tudo mais. Essa questão dela, essa fuga dela, isso pode implicar alguma coisa ao Bolsonaro? Olha, eu acho que imediatamente ou com relação direta, não. Realmente, ele não, o estado dele como réu não pode ser influenciado pela conduta da Zambelli. Mas o que se fala na mídia, que eu li na mídia, não sei se é verdade, Viara, essas coisas de fonte, de jornalista lá no Supremo e tal, de que os ministros agora estariam assustados com o fato da Zambelli ter fugido aí, ou estariam descontentes, obviamente, com isso, e seriam mais rigorosos com relação aos demais réus aí nas questões políticas, esses crimes com reflexo político, esse crime de golpe, etc. Tal, eles seriam mais rigorosos. Isso é muito difícil saber qual que é esse tipo de cogitação subjetiva. Dá para ter uma análise do plano jurídico, objetivo, normativo. A conduta de um não interfere na situação do outro, é óbvio. Né? Se um amigo meu comete um crime, eu não vou para a cadeia porque eu sou amigo dele. Né? É mais ou menos isso. Quer dizer, se um amigo meu foge ou tem problemas com o processo, de tentar se evadir dos efeitos do processo penal, isso não pode atingir a minha situação como réu no outro processo. Mas isso não pode no plano normativo. Agora, no plano de repente, os juízes ficarem mais ligeiros, pô, essa turma está fugindo, vamos tomar medida para evitar fuga, tal, e aí serem mais rigorosos na aplicação de medidas cautelares, isso pode haver, sim. É o que a gente não tem como ficar sabendo por nenhum critério objetivo, mas o ministro pode ficar, mas opa, é melhor ser mais rigoroso na concessão de cautelares. Eu vou te ser franco, eu achei imenso erro do sistema de justiça, Ministério Público, todo mundo ali, não ter apreendido os passaportes dessa moça, né? Quer dizer, apreendido tanto o passaporte brasileiro quanto o italiano, né? Tinha que ter apreendido, né? Eu realmente não entendi isso até agora. São duas questões nesse processo que eu acho que precisam ser apuradas. O porquê que não pediram a apreensão do passaporte da Zambelli e por que no Ministério Público sumiu aqueles celulares e aqueles aparelhos daqueles PMs que estão envolvidos no golpe. Isso é grave. Sumiu prova dentro do Ministério Público Federal. Tem que apurar. Por que sumiu? Foi de propósito? Tem que apurar. É natural. Se some prova importante num caso relevante desse como do golpe, e o que significa sumir prova? Quebra a cadeia de custódia, a prova não pode ser usada depois. Então é muito grave o que houve. As pessoas. Quer dizer, pode ter havido alguma coisa dolosa. Algum funcionário, vou aqui ser claro, algum funcionário público, não estou acusando ninguém, estou levantando em tese, mas algum funcionário público, por exemplo, tem recebido dinheiro para sumir. Tem que apurar. É um crime grave se ocorreu isso, muito grave. Né? Tem que apurar, não pode deixar solto isso. Tem que apurar qual que é o funcionário do Ministério Público responsável por guardar essas provas e por que sumiu. Tem que fazer isso, não tem? Senão fica uma... Então são duas questões que me incomodaram muito essa semana, sabe? E os passaportes dela já haviam sido apreendidos, né? Foram devolvidos para ela em 2023. Pois é, não tem sentido. Veja, tá todo mundo aí. O Bolsonaro tá com passaporte apreendido, tem que estar. É uma medida, Viaro, que ela não é muito intensa, ela não implica em cercear a liberdade de ninguém, não está prendendo. Eu sou contra ficar, já muitas vezes falei aqui, contra a banalização de prisões preventivas. Não é o caso, não é uma prisão preventiva, não é nem tornozeleira. É só impedir a pessoa de sair do país para que ela não possa se evadir da eficácia de uma decisão penal. Né? É para proteger o processo. É algo muito banal, eu diria assim. A pessoa está respondendo por um processo crime grave, como é o caso dela, peculato eletrônico gravíssimo, é entregar o passaporte, está aqui, ó. É comum, você sabia que, eu não sou criminalista, mas que os advogados criminalistas,
em certas situações, entreguem os passaportes dos seus clientes, né, para mostrar que a pessoa não está querendo se evadir, para não ter risco de ser presa preventivamente, para evitar a prisão. Então é comum, inclusive, isso. Realmente essa do passaporte eu não entendi. Acho que o sistema aí funcionou, não estou acusando ninguém individualmente. O sistema como um todo funcionou mal nesse caso. O outro caso é mais grave. É até mais grave, porque o outro caso sumiu prova, gente, de dentro do Ministério Público. Essas coisas, eu conheço o sistema de justiça, advogo há 40 anos. Isso aí não ocorre à toa. As coisas não somem, os celulares não fazem, e não é um celular, vários aparelhos, eles não fazem assim, somem no ar. Algo aconteceu aí, precisa apurar o que foi. Eu espero que daqui a um tempo apareça uma justificativa pública, alguém preso, alguém processado, do porquê que sumiu com esse negócio, porque é muito estranho. Parece que teve algum tipo de favorecimento para conseguir fugir, né, doutor? É isso que dá. Não, o favorecimento dela para fugir, eu acho que não houve. Isso eu não estou cogitando. Eu acho estranho ter sumido os celulares. É difícil você imaginar algo não doloso, viado. Porque se aconteceu algo sem querer, perde um celular, né? Sim. De R$1, pô, perdeu um celular. O cara sumiu de todos ali, todos PM. Isso aí, olha, esse troço tá difícil de engolir. E sumiu de dentro do Ministério Público, é o que a mídia fala. Com certeza. É algo realmente o complicado. PM, coronel da PM, um grupo de coronel da PM aí beneficiado com isso, gente. Que é isso? Vai engolir? Eu vou engolir isso? De que tá tudo bem? Aonde? Tem que apurar, não pode deixar assim, não. Tem que identificar quem é o funcionário público responsável e apurar, porque é um forte indício de dolo, de ter sido um crime doloso para beneficiar os réus. Isso é muito grave. Uma forte suspeita de algum tipo de corrupção aí, tem que apurar, não pode deixar isso acontecer assim, não. Doutor, a Carla Zambelli afirmou que arrecadou R$285 mil numa vaquinha virtual e que isso ia ajudar ela a se manter, inclusive, na Itália. Isso foi uma afirmação dela. Só que o Banco Itaú bloqueou ontem todas as contas dela a pedido do Alexandre de Moraes e foi encontrado apenas R$ 2.118,28 na conta corrente e R$ 5,00 em uma poupança em nome dela. Ninguém sabe onde estão os 285 mil. É possível fazer um rastreamento nas contas familiares, nas contas mais próximas, ou isso não importa tanto agora? Olha, veja, precisa se verificar se esse dinheiro tem origem lícita. Isso a Receita, por exemplo, pode fazer, tem vários órgãos que podem fazer isso. Né? Verificar a licitude, se existem esses recursos, né? E verificar a licitude, porque a pessoa doa para quem quiser. Isso, eu doei dinheiro para pagar lá as indenizações, as multas do Zé Disseu e do Genuíno, por exemplo, né? Na época, lá do mensalão, né? Da condenação do mensalão. Então, isso é possível. E fui chamado. Eles tiveram uma ousadia, abriram um inquérito. Né? Chamaram eu, professor Celso Antônio Bandeira de Melo, um monte de gente teve que ir lá na polícia, né? Perguntando por que você doou. Eu falei, doei porque é meu, não tem que te dar satisfação, pô. Doei porque é meu, se não fosse meu, não doava, né? Declarei no imposto de renda, tudo, dou para quem quiser. Então, acho que as pessoas podem doar, ninguém que doou pode sofrer nenhuma sanção por isso, mas tem que verificar se a origem é lícita, né? Se houve uma origem lícita, né? É isso que precisa verificar. Isso pode acontecer com relação a qualquer cidadão. Se eu porto uma quantia em dinheiro, o Estado tem direito de saber da origem desse dinheiro, né? Então, vai lá verificar minha declaração de renda, minhas coisas. O movimento bancário é possível através de ordem judicial, tem que ser através de ordem judicial, mas através de ordem judicial é possível verificar movimentação bancária, etc. Isso tudo é questão de investigar, mas, em princípio, ninguém que doa dinheiro para uma pessoa, mesmo que condenada, etc., pode sofrer nenhuma consequência, me parece. Né?